Nós vamos conversar com a enfermeira Daniele Rai, é coordenadora do setor de imunizações da Secretaria Municipal da Saúde de Camaquã. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a vacinação aqui no nosso município. A gente costuma falar bastante sobre a importância da prevenção e então todas as doenças que são imunopreveníveis, é bem importante que a população entenda que precisa procurar o serviço que está aberto. Nós estivemos abertos inclusive nos sábados esse mês para colocar a sua carteira de vacina em dia. Bom, a gente está num clima, quando a gente vai se aproximando do inverno, cada vez mais aparecem gripes, aparecem resfriados. Por exemplo, agora há pouco nós trouxemos a previsão do tempo, a expectativa é de chuva para toda semana, né? Isso acaba afetando o nosso sistema imunológico também. E uma das vacinas que são muito preconizadas nesta época do ano é a vacina da gripe. Como é que está acontecendo essa vacinação aqui no nosso município? As pessoas nesse ano de 2024, elas estão aderindo a essa campanha de vacinação? Como é que está neste momento a vacina e quem pode fazer? Então, a campanha de vacina contra a gripe, a influenza, H1N1, né, são os nomes que a população chama. Normalmente começa em abril e esse ano nós começamos no finalzinho de março. Então foi antecipada a campanha. Essa campanha vai se prolongar até o final do mês de maio. Então quem ainda não procurou o nosso setor de imunização, nós temos 5 unidades, tá, que funcionam das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 16h30, tá, de segunda a sexta. Ainda estamos vacinando o público-alvo, né, principalmente idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças menores de 6 anos e também a população que tem alguma comorbidade, algum problema grave de saúde, que diminui a imunidade, né? E caminhoneiros também já está liberado, motoristas do transporte coletivo, do transporte individual também, professores e todos os funcionários das escolas, né, do sistema de educação, todos os trabalhadores de saúde, independente do local que trabalhem, e também as pessoas que têm deficiência permanente. Inclusive aquelas pessoas que são acamadas, que não conseguem sair de casa, podem procurar o posto que é de referência e o agente comunitário vai nos passar, né, o contato e o endereço. Nós já começamos a atender nas casas, né, domiciliar, e agora, devido a essa chuva que está prevista para a semana toda, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas assim que o tempo colaborar, nós retomamos. Agora vai ser a Santa Marta. Então, nós já vacinamos Carvalho, Ouro Verde, Dona Teresa, Vila Nova, Viegas e Três Bairros, e Coab. Bom, existe uma parte da população, e eu me coloco em meio a essa parte ali, que fica aguardando com muita expectativa a sobra das vacinas, né? A gente tem os públicos-alvo, que são atendidos primeiramente, e a gente fica naquela expectativa, né, para saber quando vai ser liberado as vacinas da gripe para toda a população. Já há uma expectativa de um prazo para isso? Todos estão na expectativa. Então, o que acontece? O governo normalmente libera para a população em geral, que a gente chama, quando atingimos 50% do público-alvo. E hoje a gente encontra numa porcentagem de 33%. Tá? Então, o que a gente precisa? Que essa população, que é público-alvo, que eu já falei, procure o serviço e se imunize para oportunizar as outras pessoas que querem, que também possam ser imunizadas com a vacina. Bom, a gente sabe que toda vacina tem o seu grau de importância, então nenhuma delas deve ser menosprezada pela nossa comunidade. Mas uma vacina que a gente passou a tomar nos últimos anos é a vacina do Covid-19. Infelizmente, a gente registra a falta de doses em diversos pontos, não é somente Camaquã. Como é que está essa situação? Então, a vacina bivalente, que é a vacina que a gente está utilizando agora para a Covid, ela é recomendada para toda a população acima dos 60 anos, ou seja, idosos, né? E acima dos 12 anos para a população que tem imunossupressão grave, tá? Então, para essa população, é recomendado uma dose a cada 6 meses. E para os trabalhadores de saúde, uma dose anual. Então, a população em geral que não tem problema de saúde, qual é
o calendário, né? Quantas doses tem que tomar? As pessoas perguntam muito. É o esquema básico. O esquema básico são 2 doses de qualquer imunizante contra a Covid. Crianças, né, que foram as últimas contempladas, né, com a vacinação, menores de 5 anos, são 3 doses e existem 2 imunizantes para ser utilizado e esse não está em falta. E acima dos 5 até os 11 anos, são apenas 2 doses, não tem reforço, assim como o restante da população, e também não temos falta do imunizante. Bom, e se houver qualquer dúvida, quem está nos assistindo neste momento, né, sobre, mas e agora, será que já está na hora de fazer ou não? As unidades de saúde aqui do nosso município estão aptas para tirar essas dúvidas, né? Exatamente. Todas as unidades têm sistema digital, né? Então a gente faz a pesquisa, se a pessoa perdeu a carteira ou, enfim, não lembra quando é que foi a última vez que foi imunizado, a gente faz a busca no sistema de informação e coloca a imunização em dia. Bom, com relação à vacinação nas escolas, como é que está essa situação, como é que está essa discussão aqui no nosso município? Então, nós começamos um pouco antes, no meio de março, um projeto bem importante para a gente verificar a situação vacinal das nossas crianças e adolescentes. Então, nós estamos indo ainda em todas as escolas municipais, verificando a situação vacinal e orientando quanto à forma correta para colocar a carteira em dia. Nós tivemos muitas mudanças nos últimos anos e nos últimos meses e a cada mês que se passa, a gente tem algumas atualizações no calendário vacinal. Então, por exemplo, a última atualização agora, a vacina contra o HPV, que quando surgiu eram 3 doses, hoje já foi comprovado, né, por estudos, que uma dose imuniza e protege o adolescente. Então, não existem mais doses, é somente uma dose e a pessoa é considerada imune. Então, a gente está conferindo as carteiras nas escolas e depois que a gente conseguir coletar esses dados, a gente vai fazer um relatório para a gente conseguir verificar qual é a população que precisa que a gente faça um trabalho mais voltado para que coloquem as suas doses de vacina em dia. O que tem sido uma felicidade? A gente tem visto que a vacina que mais falta é a vacina contra o Covid. As demais vacinas, normalmente, os pais então, estão colocando em dia, principalmente as crianças adolescentes, assim, que já têm o calendário completo, ou só falta do Covid ou está tudo completo. E isso é uma felicidade para nós. Significa que as pessoas estão escutando os nossos apelos, né? Bom, Daniele, você está há bastante tempo, né, nessa função de coordenadora do setor de imunizações da Prefeitura de Camaquã. Eu me recordo que alguns anos atrás eu conversei contigo sobre a questão da vacina do HPV e você dizia que era muito difícil de conscientizar as pessoas sobre a importância dessa vacina. Ainda havia muitos tabus a serem enfrentados com relação a isso. Nos últimos anos, você viu uma melhora nesse sentido? As pessoas estão entendendo melhor o contexto do HPV? Até eu estive junto com a doutora Sandra aqui na acústica, falando sobre, né? E na época a gente fez um levantamento para cobertura, qual seria a nossa cobertura, né? Era um cálculo bem difícil de fazer. E a gente chegou a 70%, se for colocar meninos e meninas. E hoje, por quê? Porque muitas crianças fazem a primeira dose e não voltam para fazer a segunda. Como a segunda dose caiu, hoje todas as pessoas com uma dose são consideradas imunes. Então, essa qualidade da informação, a gente refez os cálculos e a gente tem mais de 80% dos nossos jovens e adolescentes imunizados contra o HPV. Isso é excelente. Claro que a meta de todas as vacinas é 95%. Bom, mas a gente segue aí tentando conscientizar as pessoas, quem sabe Com agora certeza. Alguém que está aí nos assistindo agora, não, mas só um pouquinho, vamos lá, vamos ver se está na hora de fazer essa vacina ou não, vamos tirar essa dúvida. Vacina do HPV em meninos? A vacina, hoje, ela é preconizada aos 9 anos para meninos e meninas.
tá? Então, dos 9 aos 14, quem ainda não tem nenhuma dose da vacina, procure uma das unidades. Quais são as unidades? Então, né? A Secretaria de Saúde, aqui a unidade que a gente tem junto à Secretaria de Saúde, o posto de vacinação na frente do hospital, na Viegas, né, que ficou conhecido porque nós começamos a campanha do Covid, nós só atendíamos lá, né, centralizamos lá, na unidade dos 3 bairros e também na unidade da Carvalho. Então, são 5 postos e a unidade da frente do hospital não fecha meio-dia. Então, todos têm o mesmo horário e na frente do hospital não fecha meio-dia. Nessas unidades, há algum dia específico para a realização dessa imunização ou são todos os dias? A maioria das vacinas tem todos os dias. As vacinas que a gente tem dia certo, em algum desses postos ela é aberta. Então a gente faz um revezamento, porque são frascos multidoses, tem 10, 15, 20 doses dentro do mesmo frasco e a validade é curta. Então a vacina tríplice viral e a vacina contra a febre amarela, a vacina da BCG, que é contra formas graves de tuberculose, que é feita nos bebês, nós só temos na frente do hospital e na secretaria. Na frente do hospital na segunda e na secretaria na quinta-feira. E as outras também têm um rodízio entre as unidades. É interessante que as pessoas entendam que esse rodízio existe justamente para que haja um bom aproveitamento das doses. Exatamente. Né? Quando você abre, por exemplo, um frasco com essas doses, não tem como você armazenar de novo, então precisa ser liberado todo aquilo ali. Então, o mesmo acontece com a vacina contra o Covid para as crianças, tá? A validade eu abri o frasco, eu tenho que usar durante o dia. Então, na segunda e na sexta, para crianças, na Secretaria de Saúde. E na quarta-feira, na Viegas. Bom, eu estou acompanhando atentamente as discussões que acontecem em todo o estado do Rio Grande do Sul e nessas discussões estão os secretários municipais da saúde de praticamente todos os municípios no que diz respeito à vacina da dengue. É interessante que as pessoas entendam que essa vacina ainda não está disponível na nossa região. Agora foi liberado um quantitativo de doses que está para chegar, se eu não me engano, amanhã. É para 5 municípios gaúchos e ninguém entendeu muito bem também os critérios que foram utilizados, tendo em vista que daqueles 5 municípios existem 2 que não têm um quantitativo tão significativo assim de casos de dengue. Felizmente, o município de Camaquã, apesar dessas 15 confirmações de dengue, aqui a situação ela não dá para se dizer que está como, por exemplo, em algumas regiões onde há um grande número de óbitos, um número elevadíssimo de casos de dengue também. Então, a gente ainda consegue esperar mais um pouco, né? Exato. Camaquã faz um trabalho muito legal em cima da prevenção na vigilância em saúde, a vigilância sanitária e a epidemiologia. Trabalham muito em conjunto há bastante tempo, então se faz um trabalho de conscientização, de orientação e realmente há uma diminuição nos focos, né, de proliferação do mosquito, enfim. E em relação à dengue é tudo muito controverso. A gente, na verdade, não tem dados para nos explicar quais os critérios que utilizaram, nem a própria secretária da Saúde foi bem clara, né? Tanto que o pessoal não entende essa logística, não pegou nem a região metropolitana, nem uma região específica, ficou meio misturado. Mas, enfim, foi definidos os municípios e a quantidade de doses para cada um. Também não foram claros se o público-alvo vai continuar sendo crianças de 10 a 14 anos ou se será outro público-alvo. Então, a gente segue no aguardo de mais orientações da Secretaria de Estado e na nossa coordenadoria também. Mas, a princípio, Camaquã, como eu já falei outras vezes, não foi contemplado agora e a previsão inicial que nós tínhamos era que a vacina só viria para nós para o próximo ano. Bom, Daniele, a gente sabe que o setor o qual você está como coordenadora na Secretaria Municipal da Saúde é um de grande importância porque a gente está falando em ações preventivas, né? A gente fala muito sobre situação de hospitais lotados, a gente inclusive teve uma entrevista semana passada para falar sobre isso, alguns hospitais da região metropolitana, onde pacientes aqui de Camaquã não estão conseguindo leitos em função disso, dessa superlotação. E você está tratando justamente numa questão que evita isso, né? Ou seja, a gente cuidar da nossa saúde para evitar que a gente possa chegar a um extremo como esse, de precisar de um leito de UTI, de um leito especializado. E acredito que o seu maior desafio
na coordenação do setor de imunizações foi durante a pandemia. Eu acho que foi o momento em que todo mundo entendeu a necessidade, houve uma grande procura e você precisou passar por esse grande desafio dentro da tua carreira, né? Foi um desafio. E nós conseguimos organizar toda a logística de atendimento e conseguimos contemplar toda a população no menor tempo possível, né? Foram dias de luta, né? Mas nós chegamos a vacinar em um único dia 1.400 pessoas. E detalhe interessante que as pessoas entendam que essas mais de 1.000 pessoas foram todas em um único lugar. Em um único lugar, em um único dia, em relação a gente começava a distribuir senha naquela época, né? Porque não tinha doses, as doses chegavam, a gente distribuía a senha e vacinava tudo que tinha. Então, nesse dia a gente começou às 5 da manhã e a gente terminou as doses, não era 1 da tarde. As 1.400 doses que a gente tinha. Então, foi desafiador. Foi gratificante porque nós não tivemos nenhuma denúncia no nosso município, como tiveram em outros municípios, de mau uso, né, do imunizante ou desvio ou nada. Nós conseguimos comprovar toda a nossa logística que funcionou, todo mundo que queria ser vacinado, que estava contemplado, foi vacinado e a equipe trabalhou muito, muito coesa. E isso é bem importante. E como é que foi lidar com essa equipe, né? Porque tanto a coordenadora quanto os próprios profissionais da área da enfermagem que estavam aplicando essas doses não tinham conhecimento sobre o Covid-19, era tudo muito novo ainda, muito novo. Todo mundo aprendendo muito sobre isso e nunca se teve na história do nosso município uma demanda tão grande de pessoas ao mesmo tempo buscando essa imunização. Como é que foi lidar com essas equipes também? Eu acho que assim, quando a gente conseguiu centralizar, embora a gente entenda que colocar tudo num lugar só dificulta para a população, ainda mais um município grande como o nosso, isso foi crucial, porque aí a gente conseguiu juntar a nossa mão de obra e trabalhar com agilidade para atender o maior número de pessoas. Bom, pois é, um grande desafio que fica na história de todos nós, né? E paralelamente a isso, eu lembro que na época eu conversei com alguns profissionais da área da saúde que diziam, nossa, eu tô com o meu pai, eu tô com a minha avó, estou com um sobrinho que está em estado grave de Covid-19. Ou seja, havia toda uma questão psicológica que envolvia aquele momento, né? Além do desgaste físico, né, que esses profissionais estavam enfrentando. E aí a gente pode citar também os profissionais que atuavam no Hospital Nossa Senhora Aparecida, que muitas vezes trabalhavam além da sua carga horária para dar conta, né, de tantos atendimentos. Mas a gente está falando hoje bastante aqui sobre a questão dos profissionais que aplicavam essas doses. Eles, além desse desgaste físico, tinha todo o desgaste mental e psicológico em meio a tudo aquilo, né? A gente teve uma colega lá da Viegas que antes de iniciar a vacinação foi parar na UTI, inclusive. Eu não tive Covid durante o período crítico e a maioria não teve, do pessoal da imunização. Era muito cuidado, muita higienização, o uso da máscara. Então, era um cuidado muito específico e todo mundo se cuidando para a gente não desenvolver a doença, né? Então, depois da vacinação, e a equipe que trabalhou era a primeira a ser vacinada, né? Então, talvez por isso também a gente... Bom, quem teve Covid teve com sintomas mais brandos. Sim, sim. Bom, e passado esse período, chegamos àquilo que nós esperávamos que era o chamado normal, né? Voltamos, então, a uma situação de normalidade nas nossas comunidades e agora a gente precisa continuar se cuidando, precisa continuar fomentando essas campanhas de vacinação. E por falar em campanha de vacinação, em breve teremos mais uma, né? Exatamente. Esse ano a organização do Ministério da Saúde está desenrolando várias campanhas. Né? Então, esse ano a gente vai ter novamente uma campanha para pólio, que nós não temos assim muito mais informações ainda, mas ela vai acontecer no próximo mês, agora no final de maio, início de junho. Vacinação para as crianças com acima de 1 ano,
menores de 5. Então, de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, recebe a famosa gotinha, né? Do nosso tão querido Zé Gotinha. Não né? precisa ter medo de injeção, então. Não. É a gotinha. Então, contra a paralisia infantil, muito importante, porque nós somos um país que já não temos, né, paralisia infantil, mas corremos o risco devido a essas imigrações e essa loucura que está o mundo todo, né? Então, da reinserção da paralisia infantil no Brasil. Então, esse ano vai ter campanha de novo. Provavelmente a gente vai nas escolas, né, principalmente educação infantil, que pega esse público, né, nessa faixa etária, os pequeninhos. E a gente também já teve experiência, assim, então, que deu certo. Né? No ano retrasado, nós vacinamos nas escolas, a gente mandou na caderneta da criança autorização, os pais autorizavam e a gente vacinou todo mundo. E aí conseguimos alcançar a meta, a gente fez depois das escolas, a gente ficou um tempo vacinando e aí conseguimos atingir a meta, que não foi fácil, mas chegamos lá. E esse ano a gente vai intensificar a vacinação nas escolas, que é onde está o maior público. Nós temos em torno de 3 mil crianças nessa faixa etária. Bom, e assim que houver essas definições, a gente vai estar trazendo essas informações para os nossos telespectadores na sua TV. Daniele, deixa eu agradecer a tua participação hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado por disponibilizar parte do teu tempo para conversar sobre as imunizações aqui no município de Camaquã. Se você que está nos assistindo neste momento tem qualquer dúvida, manda para a gente através do WhatsApp da Sul TV. A gente vai ter o maior prazer em transmitir essa informação para a Daniele e responder para você. Mas a melhor alternativa é ir até as unidades que ela citou agora há pouco, tirar as dúvidas pessoalmente com as equipes, com os profissionais da saúde de Camaquã. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda. Eu que agradeço e fico à disposição.